Corrida Casa Branca. Olhos voltados para a Suprema Corte? Isso mesmo. Uma eleição atípica. Eles querem judicializar a questão. A democracia americana vai mal? Será? Coluna do Garrone de volta. Gente, tudo bem? Vocês sabem que na semana passada eu recebi muitos comentários sobre o jeito novo que eu fiz a coluna, que foi uma coisa meio freestyle, porque eu tava cheio de coisa para fazer, eu continuo cheio de coisa para fazer, então eu meio que sentei e falei e o povo gostou. Então eu vou meio que repetir isso. Acontece, vou contar para vocês, que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou tirar férias uma semana e meia, e vou aproveitar e vou fazer uma obrinha aqui nesse lugar que vocês veem aqui. Vocês não conseguem ver tudo. Em algum momento eu mostro o tamanho do ambiente aqui. Eu vou fazer uma obra aqui, então eu vou aproveitar. Nas próximas semanas, eu não sei se não vai ter a coluna, se eu vou fazer coluna de outro jeito, mas vai tá diferente de alguma forma. Então eu tô sem tempo de fazer muita coisa. Então tá tudo muito corrido, que eu tenho que adiantar muito trabalho para poder entregar antes das férias. Esse espaço aqui, vocês sabem, gosto muito, é o meu xodozinho, mas não paga boleto. Então eu tenho que adiantar os trabalhos que pagam boleto. Seguinte, contar para vocês como é que eu funciono. Eu tenho dois computadores aqui, esse aqui e mais um aqui, que eu vou revezando os trabalhos. Ora eu estou editando aqui, aí ele está usando o render aqui e eu estou usando o render aqui, tem uma televisão aqui, e aí às vezes eu vejo um canal de TV aqui, outro canal de TV aqui, enquanto estou editando aqui, é uma coisa meio maluca. E hoje eu estava trabalhando, enquanto acompanhava a sessão, a audiência lá no Senado americano, a sabatina com a indicada do presidente Donald Trump para a Suprema Corte. Vocês sabem, a Amy Coney Barrett é indicada do presidente Donald Trump para ocupar a vaga que foi deixada pela RBG, que é a Ruth Bader Ginsburg, que era uma progressista. A indicada do presidente Trump é tudo menos progressista. Com a saída da RBG progressista, vai ficar desequilibrado a distribuição de poder na Suprema Corte americana. Estava lá 5-4, pesando para os conservadores. Agora, provavelmente, tudo indica, vai ficar 6-3, pendendo para os conservadores, porque o nome da indicada do Trump já vai ser aprovado. O que é curioso, eu já começo dizendo, ela vai ser aprovada. Então, para que você vê uma sabatina de alguém que já vai ser aprovado? Por quê? Porque é divertido. Tem que dizer que essa indicação é a indicação feita mais próxima da eleição na história dos Estados Unidos. O que está sendo muito questionado, não sei se eu já disse aqui, em 2016 vagou um assento na Suprema Corte em fevereiro. Em 2016, ano de eleição, em que Trump foi disputar com Hillary Clinton, mas era o último ano de Barack Obama. Ele, tecnicamente, poderia ter indicado um nome para a Suprema Corte, mas, na época, o líder da maioria republicana lá no Senado, que era republicano, Mitch McConnell, embarreirou tudo, como ele é líder da maioria, embarreirou, dizendo que não seria legítimo, estando ele no último ano de governo. Sendo que essa vaga tinha vagado em fevereiro, agora a vaga vagou em setembro, ou seja, muito mais próximo da eleição. Só que agora o presidente é republicano e a maioria do Senado é republicana, então aqueles argumentos usados há 4 anos não valem mais. Então tá correndo a toque de caixa lá, a sabatina. Os republicanos estão tratando aquilo ali meio que como café com leite, como não vale, já está tudo favas contadas, já vai acontecer, ela vai ser aprovada. E os democratas estão aproveitando aquele espaço para fazer campanha política. Já vou chegar lá. Mas é importante dizer que tem 2 votações muito importantes na Suprema Corte, um dia após o fim da eleição, e é importante falar fim da eleição, porque a eleição americana já começou há um tempo. Aquela terça-feira que é estabelecida é só um referencial para terminar as eleições. Esse ano, mais do que nunca, eu já falei aqui, voto pelo correio, correndo solto. E em muitos estados você já pode votar antes, inclusive na urna, deixar sua cédula na urna, não tem problema, já vai acontecendo. Mas um dia depois do fim da eleição, vai ter uma votação importante na Suprema Corte, que vai ser um caso de uma organização religiosa que foi barrada de um sistema de adoção, é mais ou menos adoção, são pais provisórios na Filadélfia, porque essa organização não trabalhava com casais do mesmo sexo. A Suprema Corte vai ter que decidir. Lembrando que a Suprema Corte foi a Suprema Corte americana que votou a favor do casamento igualitário, casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi uma decisão da Suprema Corte quando havia ali uma maioria progressista. Só que agora, a Suprema Corte não vai ser provocada a decidir sobre isso de novo, sobre o casamento igualitário, que já foi decidido, mas agora é um detalhe ali que vai julgar ali, vai ver a temperatura na Suprema Corte
sobre a questão do casamento igualitário de maneira enviesada. Então vai ser uma pauta que opõe a questão da liberdade religiosa e os direitos LGBTQI+. Isso não é o mais importante. O mais importante vem na semana seguinte às eleições, porque vai ter um questionamento na Suprema Corte americana do Affordable Care Act, que é conhecido como Obamacare, que é o sistema de saúde aprovado no governo Obama, de saúde para todas as pessoas. Ao contrário do Brasil, e isso é muito curioso, aqui no Brasil todo mundo entende, eu acho que todo mundo entende que a saúde deva ser, pelo menos uma parte dela, deva atender a todo mundo. Deva atender a todo mundo. Nos Estados Unidos, não. Você tem essa ideia de que todo mundo é livre, muito livre, inclusive para decidir onde pôr o dinheiro, inclusive onde pôr o seu dinheiro da saúde, quanto você vai gastar com dinheiro em saúde, sendo que, na vida real, nem todo mundo tem algum dinheiro para gastar em saúde. Isso nos Estados Unidos faz sentido. A Suprema Corte vai ser provocada a decidir sobre a constitucionalidade do Affordable Care Act, o Obamacare. E tudo indica, vai ter um juiz conservador que já, historicamente, se manifestou contra o Obamacare. Lembrando, é importante que o Obamacare foi aprovado pelo Congresso, obviamente na época do Obama tinha o apoio do Obama. Os republicanos já tentaram derrubar o Obamacare no Congresso, não conseguiram. Agora, a próxima trincheira dos republicanos é na Justiça, onde eles vão ter maioria folgada. Lembrando que eles tinham ali uma maioria leve de 5-4, com a morte da juíza RBG, agora vai entrar um juiz conservador, provavelmente uma juíza conservadora, e vai ficar 6 juízes conservadores e 3 juízes progressistas. Nos Estados Unidos eles falam liberal. Liberal não quer dizer liberal, na tradução mais próxima aqui para o nosso brasileiro é o progressista. E aí eu queria falar dessa sessão, que foi muito divertida. Foi muito divertida. Os democratas estão aproveitando esse espaço para fazer campanha eleitoral, dizendo que essa juíza vai chegar à Suprema Corte para barrar o acesso à saúde universal, o Obamacare. Só que não adianta fazer nada, porque o Senado, que é de maioria republicana, já vai aprovar a juíza. Então dizer que ela vai chegar à Suprema Corte para ir contra a saúde não tem nada a ver com a eleição, porque nada que os americanos possam fazer na eleição pode mudar isso. Não importa. Não importa. Os democratas estão aproveitando para tentar colar esse rótulo na juíza Barrett. E tem quase que um roteiro ensaiado ali dos democratas. A própria Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, começou com esse discurso, depois vários democratas repetiram de que aquela escolha não deveria nem estar acontecendo, tendo em vista o que aconteceu em 2016, que o Obama não pôde indicar um juiz, tendo em vista que a gente está no meio de uma pandemia, então por mais que esteja reduzido o número do pessoal trabalhando ali, as pessoas estão se expondo a risco, e a Kamala Harris falou até dos serventes que estão trabalhando lá no Congresso americano. Você está expondo os serventes do Congresso americano para poder aprovar a toque de caixa o nome da juíza. Vale lembrar que, em média, pelo que eu vi, costumava demorar 70 dias para aprovar o nome de um juiz para a Suprema Corte. Esse vai ser, menos de um mês. A Kamala Harris falou dessa questão do risco e também lembrou que tem algumas pesquisas foram feitas com o eleitor americano, dizendo que o eleitor americano, em sua maioria, preferiria esperar a eleição para que um novo presidente, ou o atual presidente, se for reconduzido ao cargo, aponte, escolha um juiz da Suprema Corte. É interessante, porque esse tema da saúde vai ser discutido lá na Suprema Corte, como eu disse, só que eu disse que tinha que a maioria foi folgada, né? 5-4. Só que, nesse 5-4, o presidente da Suprema Corte, que eles chamam de Chief Justice, tinha votado junto com os progressistas. Então, eles tinham, os progressistas, ou essa pauta progressista, tinha maioria na Suprema Corte, apesar de a maioria formal ser conservadora. Agora vai entrar uma juíza conservadora. Então, a todo tempo, ela era provocada pelos democratas que queriam saber como que ela votaria. E ela, habilmente, e era muito curioso, né? Porque os democratas lá carcando ela, e ela com uma cara de assustada assim, mas respondia que não poderia adiantar o voto dela, que ela só pode dizer como vai votar quando for apresentada a uma questão. Ela não é ainda uma juíza da Suprema Corte. Está na plataforma do Partido Republicano acabar com o Obamacare, e ela está sendo indicada pelo Donald Trump, mas diz ali, e é muito interessante porque os democratas não querem acusá-la de ter feito algum tipo de conluio com Donald Trump. Eles têm esse cuidado, têm um receio ali de acusar, porque mal ou bem você não pode fazer uma acusação tão grave quanto uma indicada para a Suprema Corte. Não pode dizer que o Trump fez um acordo com ela para que ela fosse indicada para barrar o Obamacare.
ela está sendo indicada justamente por ter esse perfil religioso, ela é católica, muito conservadora. Mas ela diz que quando ela sentar naquela cadeira de juíza da Suprema Corte, ela vai agir de acordo com a lei. Também não podia ser diferente, ela não podia dizer diferente. Mas a questão foi toda política pelos democratas. Os democratas puxando pelo lado político. Só que no fim das contas, eles sabem que não vão conseguir barrar a indicação dela para a Suprema Corte porque eles são minoria. Então estão aproveitando esse espaço para tentar colar essa pecha nos republicanos, no Trump, de que eles são contra a saúde pública, para tentar estimular as pessoas a irem para a urna para votar contra o Trump pelo Biden, mesmo que esse voto não interfira em nada a possível decisão dela contra o Obamacare na Suprema Corte. Entendeu? Um deles perguntou se ela se declararia impedida de votar alguma coisa relacionada à eleição, já que ela está sendo indicada agora, às vésperas da eleição, pelo atual presidente americano, que inevitavelmente vai contestar as eleições assim que o resultado sair, que tudo indica pelas pesquisas, ele está com uma desvantagem relevante. As últimas que eu vi, em média, 9,7 pontos percentuais, é muita coisa. Então tudo indica que ele vai perder. Por mais que no colégio eleitoral tenha algum tipo de ajuste, essa vantagem do Biden se reduza, tudo indica que ele vai perder. Se esse caminho for mesmo confirmado, vai parar na Suprema Corte. Perguntaram para ela, como é que você vai se posicionar diante dessa questão? Ela diz que se ela analisar que tem algum tipo de prejuízo ali, se ela se compromete de alguma forma, ela pode vir a se declarar impedida. Nessa sessão, ela simplesmente não se compromete com nada. Nenhum voto, não pode adiantar voto e tal, natural. Agora, do lado dos republicanos, que eu acho interessante falar o lado dos republicanos, e aí é muito divertido, porque os republicanos já sabem como vão votar nela, então meio que estão gastando tempo. Estão gastando tempo ali só para passar o tempo. E tem perguntas do tipo, perguntaram para ela se ela acompanhou os filhos dela, ela tem 7 filhos, durante os estudos agora no isolamento social, como é que ela acompanhou o trabalho dos filhos dela. Perguntaram para ela se ela fala línguas. E ela respondeu que não, já estudei francês na época da escola, mas não diria que eu falo francês e tal. Perguntaram para ela se ela toca um instrumento. Ela respondeu que toca piano e que quer ter tempo para voltar a tocar piano. Se passar pela Suprema Corte, provavelmente não vai ter, porque é um cargo vitalício. Não, teve uma que eu achei bizarra, que um dos senadores republicanos perguntou para ela por que os juízes da Suprema Corte usam toga preta. Aí ela disse que, até um momento histórico, as togas eram coloridas, eu não sabia disso. E a cor representava a universidade de onde vinha o juiz. E que depois de um tempo mudou para preto porque simboliza que todos eles respeitam, obedecem a mesma lei e não seguem esse ou aquele viés. Uma aula de cultura, mas muito diferente de uma ideia do que você imagina que seja uma sabatina para a Suprema Corte da democracia mais poderosa do mundo. É importante dizer que a Suprema Corte teve decisões muito importantes ao longo da história, que foram considerados avanços dos direitos civis, quando permitiu o aborto, por exemplo, permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não quer dizer que a Suprema Corte vai revogar o aborto nacionalmente ou vai proibir o casamento, mas ela pode achar algumas brechas, alguns detalhes ali que vão impedindo que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Nos estados, por exemplo, que o aborto vira uma questão de estado, cada estado tem a sua legislação sobre o assunto. Alguns estados, por exemplo, não proibiram o aborto legalmente, mas impõem várias pequenas restrições que acabam impedindo que as mulheres tenham acesso ao aborto legal. Decisões técnicas, por exemplo, como descredenciar uma clínica porque não tem a largura de um corredor necessário para passar uma maca do tipo X. Ou então você vai restringindo o número de clínicas e vai deixando ali uma ou duas no estado inteiro, que acaba inviabilizando. Fizeram perguntas sobre aborto com ela, mas ela fica ali em cima da linha. Ela não estava ali para responder questões sensíveis, ela estava ali mesmo para tergiversar. Então, no fim das contas, foi um circo. Foi um circo. Aquilo ali, os democratas querendo fazer daquilo ali um espaço para fazer política e os republicanos querendo só contar o tempo, a sessão, para poder já aprovar a juíza da Suprema Corte. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, porque a gente vai ter, em breve, indicação para o Supremo. O ministro Celso de Mello está saindo e vai ter sabatina. E lá nos Estados Unidos e no Brasil, a mesma coisa. Tem a sabatina no Senado, geralmente costuma ser pro forma, não sei exatamente como é que vai ser esse ano.
Mas a gente pode ver isso acontecendo aqui. Senadores governistas fazendo uma coisa pro forma, elogiando o currículo do candidato, falando da família, das convicções dele, dizendo que ele é muito preparado e tal, e a oposição tentando encrencar ali com os detalhes, e mais do que isso, fazendo daquilo tudo um grande palco político. Foi muito divertido, foi muito divertido. Não sei se eu tô meio doido, mas eu achei muito divertido. Mas fato é, eu acho meio estranho. Eu acho meio estranho a gente estar, assim, às vésperas da eleição, a eleição americana ali, e a gente está discutindo Suprema Corte. Em vez de tentar explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu venho aqui para complicar o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque não dá para explicar mesmo. Então, para complicar essa situação, eu trouxe meu amigo Federico Bertolini, que é professor universitário, doutor, pica das galáxias, que entende tudo de política, fez a pós-graduação dele nos Estados Unidos e acompanha de perto a situação política de lá. Eu conversei com ele, ele explicou para mim como é que está essa situação às vésperas da eleição e quais caminhos que a gente pode ver pela frente. Vamos ver a entrevista. Fred, tudo bem? Que bom ver você aqui, não só no 4 Quartos, como também eu roubei você aqui para a coluna do Garrone, cachê dobrado essa semana. Fred, eu estava falando aqui no início da coluna desse protagonismo da Suprema Corte, que para mim soa muito estranho, porque a gente está assim, a eleição é amanhã, e a campanha, que está pouco na rua, está sendo, pelo menos pelo lado do Joe Biden, bastante virtual, e até pelo Trump, ele tá indo bastante a comício, mas não é uma eleição tradicional, mesmo para o Trump, que resolveu jogar a máscara fora, literalmente caiu a máscara do Trump. O protagonismo é da Suprema Corte, nesse momento pré-eleitoral. Estranha essa história. Mais ou menos estranha, né? Porque nos Estados Unidos, em relação a policies, em relação às políticas públicas, o jogo está meio que jogado, assim. As pessoas, elas já têm as suas preferências partidárias, as suas afinidades partidárias. Lá as pessoas têm mais ou menos clareza do que vai ser a corrida eleitoral e a grande questão lá é quem vai votar e quem não vai votar, né? E como que os partidos conseguem fazer com que os seus simpatizantes, os seus partidários compareçam efetivamente às urnas e tenham os votos validados, principalmente. Então, é natural que tenha mais saliência, saliência é uma palavra estranha em português, né? Mas aqui Tudo a bem, gente acho usa meio Jorge Amado. Eu acho meio Jorge Jorge, Amado, tá mas valendo. importância. Quando eu falar saliência, é importância. É normal que tenha maior importância um debate que potencialmente afetará uma política super relevante que vem já da era Obama. Você claramente está falando do Affordable Affordable Care Act, que é mais conhecido como Obamacare, que é uma... Isso eu quero que você explique. Isso eu não entendo. Como é que saúde pública pode ser polêmico? Você tem essa explicação? Como é que saúde pública é alguma coisa que... Porque aqui, o mais conservador dos conservadores, ele pode ser extremíssima direita, ele pode ser neonazista, que dificilmente ele vai defender que a saúde não seja pública. Como é que isso acontece nos Estados Unidos? Você tem alguma explicação? É um sistema de crenças que vem desde lá do estabelecimento da Constituição. Assim. Aqui a gente tem um sistema de crenças que, de alguma forma, se amoldou e se organizou para a inclusão. A crença dominante lá é por mais liberdade, pela possibilidade de eu poder, com o meu dinheiro, comprar o que eu quero e o que eu preciso. Inclusive a saúde. E o problema é que as pessoas simplesmente não têm mais dinheiro para comprar a saúde. Sim. Você sabe que eu vi um vídeo da Fox News, que a gente sabe bem o alinhamento da Fox News, que virou a porta-voz do Donald Trump desde antes da campanha, da primeira campanha, e eles usavam o argumento de que essa saúde pública que o Obamacare quer, era como se você comprasse um seguro para o seu carro, aí você comparando com o seguro saúde, e se outra pessoa batesse o carro dela, você pagava. Entendeu a analogia? Eu comprei o seguro e a pessoa bate o carro dela, eu vou pagar o seguro dela? Como se alguém quisesse usar a saúde. Mas eu não vou entrar nesse debate da saúde, só queria ressaltar... É uma questão de justiça, né? O sentimento de que é injusto. O cara vai querer usar o plano... eu gastei, fiquei 30 dias na UTI, fiz jus ao que eu tô pagando, né? Não é a mesma relação. Mas eu vou deixar isso no ar, porque essa é uma questão realmente complexa, que eu acho muito interessante. Até as pessoas que são
americanófilas aqui, até as mais americanófilas não vão conseguir concordar com essa ideia deles de que o direito à saúde é uma coisa da liberdade. Eu ponho meu dinheiro onde eu estiver, porque parto do princípio que tem dinheiro, como você falou. Mas falando de saúde, eu fiquei o dia trabalhando aqui e de rabo de olho na sessão do Senado lá, da sabatina da indicada do Trump. E só se falava de saúde. Só se falava de saúde, porque os democratas parece que tem o único jeito de tentar extrair alguma coisa de positivo, já que o nome dela vai ser aprovado pela maioria no Senado, que é republicano, tentando aproveitar a presença dela para defender essa pauta de saúde que, segundo as pesquisas, tem apoio da maioria da população. A maioria da população é a favor do plano de saúde do Obama, que é saúde para todo mundo. Eu acho que capitalizar eleitoralmente, expondo o Trump como alguém que não se importa com a saúde das pessoas. Então, basicamente, é essa tentativa, né? E, por outro lado, os republicanos veem nela uma saída possível para corrigir o que é um problema para eles, que é a perda da maioria. Eles perderam a maioria e eles, tendo perdido a maioria, dificilmente vão conseguir virar no Congresso o Obamacare. Então, eles querem judicializar a questão para, de alguma maneira, na Suprema Corte, virar o Obamacare. Fred, eu já falei em colunas passadas dessa decisão do Trump, ou essa ameaça do Trump de daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque ele diz que as eleições são fraudadas, que o resultado só será justo se ele ganhar, e ele diz que vai ficar. Só que a gente está falando dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, até onde eu sei, um exemplo de democracia, uma referência de democracia. Eu entendo esse ímpeto de judicializar. Só que judicializar está dentro da regra do jogo. Você pode judicializar, a Suprema Corte vai parar na Suprema Corte. Eu acho que não tem nem mais dúvida que essa eleição vai parar na Suprema Corte. Mas a Suprema Corte vai decidir alguma coisa. Você tem que concordar. Até onde pode isso? Porque o Trump diz que não aceita. É jogo de cena se ele não aceitar. Até onde você imagina, e é um exercício de futurologia, até onde você imagina que o Trump pode ir nessa tentativa de não aceitar o resultado das urnas? É muito difícil prever qualquer coisa com um personagem tão imprevisível quanto o Trump. Agora, embora ele seja imprevisível, as instituições americanas elas têm um grau de previsibilidade relativamente grande, né? Assim, o que me deixa mais preocupado é como que, a partir de 2016 e talvez até antes, tenha se aberto espaço para o processo eleitoral como um processo que seria eivado de fraude, seria eivado ou seja, como que teorias conspiracionistas e como que a conspiração ela se tornou um jogo importante. Vamos pensar só nos aspectos procedimentais mesmo da democracia, né? naquela definição mínima de democracia, que é incerteza ex ante, ou seja, antes do jogo começar, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai ganhar, e certeza ex post, ou seja, depois do jogo ser jogado, todo mundo sabe que o que foi decidido legalmente vai ser seguido, né? Mesmo que depois as pessoas reclamem na justiça, como você falou, faz parte do jogo. Quem conseguir maioria na justiça consegue levar, mas dentro da regra do jogo. Essa certeza ex post é justamente o que garante o terceiro critério dessa definição mínima de democracia, que é repetibilidade do jogo. Ou seja, esse conceito de democracia mínima diz o seguinte: democracia é um sistema em que partidos perdem eleições. Democracia é isso. Então, importante não é ganhar, é saber perder. Mais do que saber perder, é ter a derrota como a certeza de que você, lá na frente, pode ganhar. E o que esses atores de fora do sistema têm feito desde 2016, assim, ou mais intensamente desde 2016, é minar esse processo duvidando das próprias eleições, ou seja, dos próprios procedimentos que permitiram que eles ascendessem ao poder. Nessa instituição em específico, bater é mais perigoso,
né? Porque é ela que garante a competição e ela que garante a continuidade do jogo. Mesmo candidatos vitoriosos dizem que foram vítimas de fraude eleitoral. Isso é uma loucura. No Isso é uma processo, loucura. isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor porque esses líderes, essas lideranças, elas têm uma capacidade de mobilização muito grande com o seu eleitorado. E elas conseguem fazer as pessoas duvidarem do processo eleitoral. Aí babou. Pior cenário que vai sair dessa eleição. Babou geral. Qual o pior cenário? O pior cenário é alguém não aceitando sair do poder, ou alguém é ótimo, né? O Trump não aceitando sair do poder, ou o Trump aceitando sair do poder, porém, grupos políticos eventualmente armados, vinculados a ele, indo para as ruas e promovendo qualquer tipo de ação mais grave ou mais séria. Embora eu acho que isso é muito pouco provável. No melhor dos cenários, você já questionou a eleição e isso já é uma possibilidade nas próximas votações daqui para frente, você não acha? Eu tenho certeza disso, eu concordo plenamente com você, porque a democracia deixa de ser o único jogo na cidade. Ou seja, os atores eles percebem que eles podem extrair maiores benefícios hackeando a democracia, sabotando a democracia. O título desse vídeo é uma pergunta e eu vou pedir para você responder com sim ou não. E talvez duas frasezinhas depois. A democracia americana tá dodói? Todas as democracias estão, de alguma forma, um pouco dodóis. Mas, curiosamente, a única cura para elas é a própria democracia, o que é um desafio, né? Então, Tá bom, a gente termina com um discurso de Miss, né? e a paz mundial. E queremos a paz mundial. Não, mas é isso. A ideia aqui não é fechar a questão, não. É mais promover o debate. Então, Todas as democracias estão meio dodóis, mas a gente avança melhor, ou tem avançado melhor, pelo menos até aqui, com elas do que sem elas. é isso. Vocês viram aí, gente, já conheciam o Fred do 4 Quartos, agora ele tá aqui, uma exclusiva aqui, tete a tete, virtual, mas tete a tete, com o Fred, que é professor, doutor, pica das galáxias e sabe muito das coisas. E tá no elenco do 4 Quartos, que vai ao ar toda quinta-feira, Coluna do Garrone às quartas e 4 Quartos às quintas com o Fred, direto de Brasília. Fred, sempre um prazer, obrigado. E por Obrigado a complicar você. tudo, eu gosto quem conversa comigo e traz dúvidas. O que as pessoas deviam fazer? Cara, as pessoas deviam se abraçar e cantar Imagine. É Isso, óbvio que as pessoas deviam se abraçar e isso. cantar Imagine, só que Usando camisinha e pronto. ou nem precisando, porque as doenças já teriam sido Ah, todas sim. erradicadas, e, Sim. enfim. Mas a questão é que o mundo é um mundo de conflito, né? Em que as pessoas querem mais espaço, querem mais poder, e delas vão usar os meios que elas têm para conseguir isso. Mas eu acho que assim, o importante é não tratar os outros que nem idiota e não tratar os outros que nem maluco, entendeu? Tipo, esses caras que apoiam o Trump, é gente idiota, é gente maluca. Não, é gente que tem um conjunto de crenças muito específico, muito diferente, provavelmente dos meus, dos seus, mas que para eles faz todo sentido. Faz todo sentido. E a palavra crença é muito boa porque se assemelha à religião, né? Se você acredita em uma religião politeísta, como é que você vai explicar para alguém que é monoteísta? Não tem nem como conversar, não tem nem como começar essa conversa, porque é um conjunto de crenças tão distintos que você não consegue sentar, não consegue ter uma premissa comum sobre religião. Na política virou isso, porque você vive em mundos tão diferentes, só que no fim das contas, né, Fred, todo mundo vai lá votar na urna, todo mundo vai exercer esse mesmo direito, cada um com a sua cosmovisão. O que vai sair disso? Não sabemos. Tanto lá quanto em qualquer outra eleição. Né? Cada vez mais está assim, né? Essa ideia de cada um consome o que lhe agrada e chega na eleição com todas essas ideias na cabeça e vai votar. Mesmo que o cara ache, o terraplanista tem o mesmo voto que você, que acha que tem a Terra esférica, né? Não sei, aí a gente deixa para depois, para ver se... Não quero deixar uma resposta pronta também. É porque a Terra é redonda, mas isso não significa que ela seja uma esfera. Exatamente. Ih, meu Deus. Mas ela é plana. É isso. Fred, obrigado e a gente se vê no 4 Quartos.
Beleza. Até lá. Beijo. Tchau. Arrisca dizer o que vai acontecer na eleição americana? Eu não tenho palpite. Não tenho palpite, mas eu acho isso que eu falei aí na entrevista, esse questionar do resultado da eleição e do processo eleitoral, isso vai ser algo que não vai morrer nessa eleição de 2020, vai seguir com os Estados Unidos nas próximas eleições e, mais que isso, influenciar políticos fora dos Estados Unidos, políticos que sejam alinhados ideologicamente com o Donald Trump e talvez até aqueles que não sejam, mas jogou-se uma semente ali de questionar o processo eleitoral, porque isso beneficia uns e prejudica outros, então o político faz esse cálculo. Se ele pode ser beneficiado por essa estratégia, numa abordagem assim completamente amoral, ele pode se fazer valer dessa estratégia para ganhar, mesmo que lá no futuro todos saiamos perdendo. O que será que vai acontecer nos Estados Unidos? Eu tô achando difícil prever. Vamos às mensagens dessa semana? Não sei como é que fala. Garrone, a proposta do Huntington não é unanimidade. Ele é, inclusive, acusado de racista e simplista. Demais, a opinião da centralidade ocidental, digamos assim, não esgota a questão. Insistir em se definir apenas através do olhar do outro, às vezes do ex-colonizador, não deixa de ser uma faceta do complexo de vira-lata. Gostei dessa mensagem aqui, dessa pessoa com um nome impronunciável, que eu falei na semana passada do conceito de Ocidente. E trouxe aqui um mapinha do Samuel Huntington, que é um cientista político conservador, e ele lembra aqui que ele já foi acusado de ser racista e simplista. Porque no fim das contas a gente viu que não dá para falar que o Brasil é Ocidente. Ele diz que isso pode ser uma visão ali com o olhar do colonizador, né, que olha para o Brasil como periferia. Mas eu não achei essa análise de alguém que inclua o Brasil como parte do Ocidente, ou pelo menos o Ocidente relevante, ou cujas decisões impactam no resto do mundo, ou que seja relevante para o Ocidente. O Brasil não tem esse protagonismo no Ocidente, digamos assim. Você discorda de mim? Explica aí por quê. Mas eu concordo com você, Rose Santos, no próximo vídeo vou abrir uma cerveja, porque queria ter um papo desses num boteco. Que bom. Eu não sou de cerveja, eu sou mais do vinho aqui, ó. Sou mais do vinho aqui, mas tudo bem, pode abrir a cerveja, não condeno, né? Só beba com responsabilidade, sempre. Renata Xavier, aquele livro azul e vermelho inspirou a pintura da porta? Qual livro é esse? Isso aqui não é um livro, isso aqui é um quadro, né? Esse é um quadro que eu pedi para a mesma artista, que é a Jussane, que fez a porta, me fazer esse quadro. Por quê? Por que fazer esse quadro? Porque, como eu vou fazer uma obra aqui, e eu posso viajar eventualmente, isso aqui vai comigo. Então, quando tiver isso aqui, está a coluna Garrone. Isso simboliza a coluna Garrone como se fosse um cenário. Mamãe Garrone poderia dar dicas de livros e filmes. Quem não acompanha a coluna tem sempre a participação da minha mãe. Por que a participação da minha mãe? Porque a coluna é minha e a mãe é minha e ela participa. Simples assim. Paula Germano, eu acabei de ver uma série até nacional chamada Bom Dia, Verônica, baseada num livro, trata da história de uma policial, né? E ela encontra, por meio de uma coisa que parecia simples, ela encontra um mundo sombrio, um mundo que a gente desconhece. Eu achei muito legal, mas não vou dar spoiler, porque tem que ver. Outro filme que eu amei, muitos detestaram, foi Parasitas, que nos mostra aquela sociedade, a sociedade que a gente vive, com uma diferença social absurda. E eu sou muito adepta de filmes espanhóis, das séries espanholas, Vis-a-Vis, Velvet, Toque, que é uma comédia bem legal, se passa num consultório de psiquiatra. Uma série também que eu amei foram As Telefonistas. Ai, é aquela coisa gostosa de assistir. E me indiquem filmes também, daí eu vejo, a gente faz uma troca. Um beijo. Agora sim, mamãe Garrone. Você sabe que eu gostei dessa série também? Eu gosto do cinema espanhol. E o que eu acho muito bom é comédia adulta, entendeu?
em que o sexo não entra como uma coisa bizarra, entra como o sexo entra na vida das pessoas, faz parte da vida das pessoas, não é aquela coisa de risinho constrangido, não é constrangedor, sexo faz parte da vida da pessoa e tem situações sexuais engraçadas. E vocês sabem que essa coluna é completamente aleatória e ela vai ficar mais aleatória agora porque olha só o que temos aqui. Temos esses 2 cachorrinhos aqui que ainda não tem nome e eu fui encarregado de entregá-los, é uma espécie de encomenda. Enquanto eu não viajo, eles estão aqui em casa. É uma fêmea, que é essa aqui, e um macho. Eles são muito calminhos, Quem os 2 conheceram? Pois é, o Francisco. Agora, adivinha como é que o Francisco reagiu à presença desses 2 cachorrinhos lindos aqui em casa? O que vocês acham? Veja na coluninha do Francisco. A coluna do Garrone fica por aqui. Nós ficamos por aqui. Não sei se tem semana que vem, porque talvez eu esteja viajando, vou decidir ainda, mas é provável que não tenha, tá? Então eu vou ficar uma semana, no máximo 2 semanas sem coluna do Garrone. Vocês não vão morrer não, né? Mas você pode ver a coluna antiga, pode maratonar. Teve gente que só me descobriu agora, que perdeu um tempo ali enquanto eu saí do My News. Eu não fiquei uma semana sem coluna do Garrone. Eu saí do My News, na semana seguinte já tinha coluna do Garrone. Então você pode maratonar umas colunas antigas, pode ver o 4 quartos, que eu adoro, que tem o Fred. Vocês já viram o Fred, conheceram mais? Então é isso, a coluna do Garrone fica por aqui. A seguir, este encontro entre essas belezuras fofas aqui com o Francisco. Como é que será esse encontro? Vamos despedir? Quer despedir? Vamos despedir? Vamos despedir. A coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Então, Francisco agora recebeu a visita de 2 filhotinhos. E ele tá nessa interação inicial aí e tá babando muito. Então eu queria... Alguém consegue interpretar por quê? Ele já babou o cachorro todo. Ele tá dando banho no cachorro. Ele tá querendo transar. Ah, safadinho. O que é isso, Francisco? É filhote. Tá todo babado. Aqui. O que aconteceu com você, gente? Meu filho, o que aconteceu com você, meu filho? Ou minha filha, eu nem sei. Francisco.